Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com Rafael Furtado, candidato ao Senado pelo PSTU. Você tem uns números sim, aí sim. Que tinham fugido da sua memória. Que números são da dívida, que a gente até se perde, né? Então, sobre a dívida pública. No final de 94, quer dizer, em dezembro de 94, véspera do começo do governo Fernando Henrique, a dívida pública somava 300 bilhões de reais, desculpa. O Fernando Henrique, nos seus 8 anos de governo, pagou 6,1 trilhões e, ao final, a dívida que era de 300 pulou para 1,2 trilhões. Em 12 anos de governo do PT, foram pagos 7,9 trilhões. E a dívida que era de 1,2 trilhões pulou para 4 trilhões. Quer dizer, absolutamente impagável. Não tem muita lógica. Não tem. Na verdade, a gente está pagando juros de agiota mesmo, uma agiotagem terrível, que é impossível, impagável, e às custas dessa sangria de recursos públicos que falta dinheiro para educação, para a saúde, o povo está morrendo na periferia. Quer dizer, o custo disso é social. Totalmente. Agora, vocês defendem uma coisa, falando da questão da violência, que é um problema social muito sério, que é a desmilitarização da polícia. Como é que é isso? Então, a polícia militar é um rescaldo, é um resquício da ditadura. É uma estrutura que não existe praticamente em país nenhum do mundo. E que é uma coisa que é necessário acabar. É necessário pensar a polícia de uma outra forma. Uma forma de polícia que não submetida a essa disciplina militar. Uma polícia que seja civil e que seja controlada, possa ser controlada pela população, com delegados eleitos pelas comunidades onde eles vão atuar, com uma interação maior com a comunidade, e não na forma como atua hoje a polícia como inimigo do morador, como inimigo do trabalhador. Porque uma coisa é imaginar a forma como a polícia vai agir na Praia do Canto. Outra coisa é imaginar a forma como a polícia atua em Terra Vermelha. A reação que a população tem é completamente diferente. Se acontece um tiroteio entre uma troca de tiros da polícia com um assaltante na Praia do Canto, isso é um escândalo, manchete de jornal. Isso acontece todo dia na periferia, morre gente e não há problema nenhum. E sem contar todos os abusos de autoridades. Teve agora um problema lá no Rio de Janeiro agora, uma denúncia nas UPPs, que a polícia já tinha denúncias de roubo, que a polícia tinha roubado agora de estupro. Né, vários policiais estuprando moradores e moradoras nas UPPs. Então, na verdade, essa estrutura militar tem que acabar, tem que ter uma polícia controlada pelos trabalhadores. Você tem uma ideia, a própria base da polícia militar, em pesquisas que são feitas, os soldados, os praças, eles defendem a desmilitarização da polícia. Quem é contra isso exatamente é o oficialato. O oficialado é contra, mas a base da PM é a favor. Então, a gente tem mudando essa forma da polícia numa polícia que não tem a função de ser, que a polícia militar é de defesa do capital, defesa da ordem, impedir que as pessoas se manifestem, que protestem. A PM que tem os batalhões de choque, que reprime as manifestações. A gente teve há pouco tempo, semana passada teve uma manifestação ali em Pitanga, né? Os moradores fecharam a BR, eles estão há 40 anos questionando duas mineradoras ilegais que estão ali, explodindo pedras, e as pedras explodem, cai bloco de pedra no terreno na casa das pessoas. Há 40 anos, o pessoal perde a paciência porque as autoridades ignoram isso. Aí eles chegam lá e vão lá e falam, não tem jeito, tem que chamar a atenção, vão, fecha a BR, a polícia vai, desce o cacete na população, trabalhadores, senhoras, jovens, tudo. E aí vem os empresários pro jornal falar que tem que reprimir mais duramente, que não pode fazer isso, etc e tal. Quer dizer, porque em vez de falar direito de vida da população, na verdade estão pensando no seu lucro. Porque se um funcionário chegar atrasado, ele vai ter menos... vai poder explorar mais. Se um caminhão de carga ficar retido, enfim. Agora, E parece que a polícia serve, até servindo, a gente tem que mudar essa função dela. E militarizada não tem condição de ser. Na sua avaliação, pelo que eu entendi, ela é muito repressiva, muito ostensiva, dela é essa. E ela deveria proteger mais a população sem agredir. Sim. Bom, interessante essa proposta, no mínimo polêmica. Agora, falando de outros pontos polêmicos que estão no debate esse ano aqui, tem candidato que, inclusive, pede para fugir deles, que são os seguintes. A questão do uso, da liberalização do uso da maconha. O que vocês pensam disso? Então, na verdade, não é nem a questão só da maconha. Acho que tem que, então, vamos ponto por ponto. Tá. Mas é que o nosso programa é o mesmo para todas as substâncias entorpecentes. A questão é que a lógica de criminalização de algumas
substâncias e outras é absolutamente arbitrária. De todas as substâncias entorpecentes disponíveis no mercado atualmente, qualquer dado do Ministério da Saúde, uma série de coisas, você vai olhar, a que causa mais mal, que tem mais consequência é o álcool é lícito. A segunda é o cigarro, também é lícito. Então, os maiores problemas de saúde, de absenteísmo ao trabalho, de violência associada, de acidentes de trânsito, estão ligados ao álcool, por exemplo. Então, qual é a lógica de uma coisa ser proibida e de outra não ser? E a gente entende que essa guerra às drogas é um fracasso completo, de maneira que, além de ser ilógico a proibição, a guerra é um fracasso completo, porque o comércio ilegal de drogas é um dos comércios mais lucrativos do mundo e continua. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha querido comprar drogas e não tenha conseguido, porque era proibido. Não, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu li alguma coisa de gente do PSTU dizendo o seguinte, que no modelo atual de proibição, o único que ganha com isso é o traficante. Sim. É isso que vocês defendem? Sim, sem dúvida. E o esquema de corrupção associado com isso. E, na verdade, a guerra às drogas, na verdade, ela serve como pretexto para a criminalização da pobreza e para essa barbaridade que acontece nas periferias, que, na verdade, acaba que a periferia fica num fogo cruzado entre o tráfico e a PM. E essa guerra às drogas essa política ela produz um verdadeiro genocídio da juventude pobre e negra das periferias. O correto seria a descriminalização, a legalização de todas as substâncias, não é só da maconha. A maconha não faz sentido ela ser proibida, até porque ela é menos nociva que outras. Mas a questão a discussão não é se é mais ou menos nociva. A discussão é que a proibição dessas substâncias, ela, além de ser absolutamente ineficiente do ponto de vista de conseguir ter acesso delas ou não, ela gera uma indústria de criminalidade, de medo, de verdadeiro genocídio mesmo. Então, o que teria que ser feito era as drogas serem descriminalizadas e o controle da sua venda e distribuição ser controlado pelo Estado. Porque a gente não quer, daqui a pouco, compre a cocaína da Bayer, não sei o que, fume a maconha da Souza Cruz, etc e tal, que você tenha propaganda e incentivo a isso cai dentro da lógica do mercado capitalista. E aí, com o dinheiro arrecadado, com essa venda controlada pelo Estado, você poderia, inclusive, fazer tratamento a pessoas que incidem e adoecem por conta do eventual abuso com relação a isso. Com isso, você esvaziaria os presídios, praticamente, que a grande maioria das pessoas que estão presas atualmente, da população, é com relação a tráfico de drogas, tanto presídios masculinos quanto femininos, e mudaria essa situação. A violência diminuiria? Diminuiria. A violência associada ao tráfico é enorme. Bom, mas existem outros pontos polêmicos que eu vejo que estão em discussão e que vocês não fogem deles, como a questão do aborto também. Vocês defendem que o aborto seja uma coisa, espontânea, algo cuja decisão seja da mulher? Então, a questão essa é outra questão que tem uma enorme hipocrisia na sociedade. O aborto existe, proibido ou não, o aborto existe. A diferença é que a criminalização do aborto faz com que as mulheres de classe média, classe alta, quando têm uma gravidez desejada e optam por abortar, elas vão numa clínica, elas têm dinheiro para pagar, elas chegam de manhã com todo o recurso, fazem o procedimento, saem de tarde, numa boa, vão para casa. As mulheres pobres ou introduzem agulhas nos genitais, ou tomam remédios como Citotec e outros que produzem hemorragias. Acaba morrendo. Acaba morrendo, ou seja, existe um corte de classe. A proibição do aborto, a criminalização do aborto não impede o aborto, pelo contrário, produz um corte de classe, que faz que as ricas abortem numa boa e as pobres morram a doença. Então é necessária a descriminalização do aborto e a realização dele gratuitamente, com qualidade, na rede de saúde pública, no SUS para a mulher, que é assim que opta por fazer. Bom, e você acha então que é preciso que tenha uma legislação própria que não impeça a mulher de tomar essa decisão? Sim, sem dúvida. Que isso não seja um crime. Sim, sem dúvida. Não só não seja um crime, como seja garantia. Não só que elas não sejam presas por fazer, mas que elas tenham garantia de fazê-lo na rede pública de saúde. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da representatividade do Espírito Santo no Senado. O que o Espírito Santo ganharia tendo Rafael Furtado como senador, comparando com os outros senadores que nós temos agora e com os candidatos, com os demais candidatos ao Senado? Então, o Senado, ele é
ele é uma Câmara que, por si só, tem uma função conservadora, né? Na verdade, o Senado foi criado para que, se eventualmente passasse alguma coisa muito progressiva na Câmara dos Deputados, o Senado freasse. A função dele é a Câmara Revisora, né? Tem até esse nome. Tem né? essa função. É a Câmara dos Lordes na Inglaterra, não sei o quê. Então, o que a gente coloca, não o Espírito Santo, mas qualquer candidato que o PSTU eleger, a função dele é exatamente ajudar a impulsionar todas as lutas que são necessárias se construir para a transformação desse país. A gente tem absoluta convicção que as transformações que são necessárias, que a gente está falando aqui algumas, não vão se dar apenas através do voto, não é votando em A, B ou C que isso vai mudar. O que vai mudar é uma grande mobilização e organização dos trabalhadores. A gente teve, que ano passado, a gente teve mobilizações históricas, em torno de 2 milhões de pessoas foram às ruas. Isso muda a situação do país, mas foram de uma maneira ainda muito espontânea, sem um programa claro, sem uma clareza. Se as pessoas mobilizadas, imagina, foram 5 milhões de pessoas mobilizadas com a clareza de um programa. Nós temos que parar de pagar a dívida e investir em educação para garantir 10% do PIB, uma série de coisas. Isso muda completamente a dinâmica do país, efetivamente. Então, a nossa candidatura, as candidaturas do PSTU, estão todas a serviço de ajudar a impulsionar e organizar as lutas da classe trabalhadora. Então, se eu estiver no Senado, eu vou estar colocando o meu mandato a serviço da organização da nossa classe. Coisa que nenhum dos outros vai fazer, todos os outros são candidatos da elite, vocês dizem. Não, todos os outros. Eu vou fazer uma correção. Rose de Freitas, o Neucimar Fraga e o João Costa são candidatos. O companheiro do pessoal, não, evidentemente, está no nosso campo, temos diferença, mas é um companheiro do nosso campo, André Moreira. Mas os principais, chamados principais candidatos, os grandes meios de comunicação, os únicos que eles escutam, são candidatos da ordem, são candidatos para manter as coisas como estão aí. E nós queremos, efetivamente, uma transformação radical da sociedade e nosso mandato vai estar a serviço disso. Ok. Bom, eu agradeço muito sua presença aqui. Foi uma honra conhecer suas ideias, suas propostas. É uma forma que a gente tem de contribuir para que você possa fazer a sua escolha de maneira democrática, que todo mundo tem meia hora para defender as suas propostas. Hoje nós recebemos aqui Rafael Furtado. É Rafael Góes Furtado, é isso? Rafael Góes Furtado. Do PSTU, ele concorre com o número? 161. 161. Na coligação com o PCB. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido nosso convite. E a gente vai continuar essa rodada com os candidatos ao Senado e depois também os candidatos ao governo. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rafael Ferraz e esse foi o ES News Especial. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.